Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1. Interessante, queridos, que eu estava conversando com a Ana pelo WhatsApp em relação a essa música que ela cantou por último, O Peso da Tua Glória. Eu nem sabia que ela ia ministrar, mas eu tive muito medo já na vida de cantar essa música, sabe? Vem com o peso da tua glória. Quando eu me converti, as pessoas diziam assim: você é louco de cantar isso. Se Jeová vier com o peso da glória dele, ele te mata. Irmãos, e diante de Deus, quando a igreja cantava essa música, na hora que chegava no peso da glória, eu ficava quietinho. Falei, vai que eu morro. Mas, irmãos, foi tão libertador para mim esses dias. Porque olha só que religiosidade do inferno dizer algo assim. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E mesmo sabendo que o salário do pecado é a morte, nós pecamos. E por que não pedir pela glória dEle? Pedir pelo peso da presença dEle, que pode nos purificar, que pode nos transformar, que pode matar a nossa carne, mas gerar vida no nosso coração. E foi muito de Deus essa canção, porque é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. Ele quer derramar um peso de glória sobre nós. Aquela glória que vai trazer a glória da segunda casa. Amém ou não? No nome de Jesus. Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1 diz assim no verso 1: Ora, depois da morte de Josué, sucedeu que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem primeiro subirá por nós contra os cananeus, para lutar contra eles? E o Senhor disse: Judá subirá. Eis que entreguei a terra em suas mãos. E Judá disse a Simeão, seu irmão: suba comigo para a minha terra, para que possamos lutar contra os cananeus, e eu, do mesmo modo, irei contigo para a tua terra. Então Simeão foi com ele. E Judá subiu, e o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas suas mãos, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens. E encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque, e lutaram contra ele, e mataram os cananeus e os ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e eles o perseguiram, e o apanharam, e cortaram fora os seus polegares, os dos dedos, das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e ali morreram. Fecha seus olhos, queridos, vamos orar mais uma vez. Mas eu queria que você orasse junto comigo. Eu queria que você profetizasse nessa noite algo novo do Senhor sobre as nossas vidas. Que uma porção fresca do trono do Senhor venha sobre a nossa casa, sobre a nossa vida financeira, sobre os nossos filhos, sobre esse ministério, sobre Bebedouro e as nações. Por isso, do teu jeito, do teu modo, eu disse para você fechar os olhos, mais para que nada roube a sua atenção. Mas se de repente você ora com os olhos abertos, fique à vontade, mas eu queria que você orasse agora. Profetiza, querido, no mundo espiritual. Profetiza que demônios estão caindo nessa noite. Profetiza que Bebedouro nunca mais será a mesma depois desse culto, não por causa de um homem, ou por causa de um ministro, ou um pregador, mas por causa da igreja que se reúne na Ceifa, que se reúne em tantas outras igrejas em Bebedouro. Profetiza, querida, em nome de Jesus. Não pare de orar, meu irmão, profetize. O teu sangue
Vivas, tu vivas, siribidigai achas. Vem, Espírito. Somente eu canto. Xandaragaia, xuiandagaia. Ao grande eu sou. Sim, sim. Honra. Entramos com ousadia no trono da graça. Nos achegamos com confiança diante de Ti, Jesus. Como aquela mulher nós clamamos, cura-nos nessa noite. Como aquele cego nós clamamos, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mude a nossa sorte nessa noite. Mude bebedouro nessa noite. Muda as nossas casas nessa noite, meu Deus. Espírito da profecia, Espírito da revelação, Espírito da Trindade, Espírito Emanuel, vem sobre nós e derrama da Tua glória, Jesus. Nós enxotamos toda ave de rapina, meu Deus. Nós amarramos o valente nessa noite, porque queremos entrar nas regiões celestiais e tomar aquilo que é nosso por herança, meu Pai. Por isso levanta os Teus guerreiros nessa noite, El Shaddai. Levanta os Teus guerreiros. Cerca essa igreja com o Teu fogo. Não só essa casa, mas cerca a bebedouro com a Tua glória. Senhor, como igreja nós oramos. Derrama fogo sobre todo demônio que se opõe a essa obra. Senhor, se há profetas nessa casa, abra a visão nessa noite, meu Rei. Sim, abra a visão dos Teus servos profetas. E derrama, Senhor, algo novo de novo. Nós abençoamos o anjo dessa casa. Nós abençoamos o pastor Pedro, a pastora Simara, meu Deus, que estão servindo a obra do Senhor nessa noite. E declaramos o poder da Tua glória. Se houver demônios no nosso meio, nós queimamos agora, em o nome de Jesus, Senhor. Se houverem enfermos, que sejam curados. Se houverem desesperançosos, que recebam a água do Senhor. Guerreiros que estão prostrados, que se levantem diante da guerra, Pai. Nós enxotamos todo o espírito que se opõe. Sim, nós amarramos como igreja, porque queremos entrar para possuir o que é nosso por herança. Diga isso, querido. Adoramos a Ti, Jesus. Saia Gaia Surianda Gaia Shuias Samarônia da Gaia Shuibi de Pasto. Responda com fogo, meu Deus. Sim, o céu foi aberto pela manhã. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos teus maus caminhos, o Senhor ouviria do céu, Jesus. Ouça o clamor da Tua igreja. Libera anjos, libere anjos, libere anjos, anjos, anjos do Senhor, para a Tua glória. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Pai. Queridos, nessa noite há uma convicção no meu coração. Por isso que eu orei dizendo: Senhor, nós amarramos o valente. Porque a Bíblia diz que não tem como você conquistar algo sem antes amarrar o valente. E nessa noite eu creio, com o poder da oração da igreja, que nós vamos entrar em alguns ambientes nessa noite. Amém. E aquilo que é teu e meu por herança, nós vamos sair daqui com eles nas mãos. A Bíblia diz nesse texto, muitíssimo interessante, uma história sobre a nação de Israel. A Bíblia diz que Josué havia morrido
E Josué, como bem sabemos, foi um homem escolhido pelo Senhor para conquistar a terra prometida. Deus deu uma palavra para Josué, dizendo: Josué, vai e conquiste a terra. E se você olhar, Josué começou em Jericó, depois Ai, e assim sucessivamente a conquistar algumas terras. Só que Josué morreu, e a obra não para em um homem, a obra não para em um ministério, a obra não para em uma pessoa. A obra de Jeová é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Infelizmente Josué pecou em não preparar um sucessor, mas a guerra continua. Terras precisavam ser conquistadas, apossadas, porque havia uma promessa em Gênesis 12. Então o povo de Israel se reúne e pergunta ao Senhor: Deus, quem subirá para tomar posse da terra? Qual é a próxima tribo, ou qual é a pessoa que o Senhor chamou para dar continuidade a essa conquista, até conquistarmos toda Canaã? E a Bíblia diz que Deus então escolhe Judá. Deus dá uma palavra específica: Judá subirá. E o mais interessante é que Judá não foi sozinho. Judá chama seu irmão Simeão. Judá na Bíblia significa louvor. Simeão na Bíblia significa proclamação e intercessão. Existe então um ajuntamento agora de louvor, adoração e intercessão para tomar posse de uma terra que o Senhor havia prometido. A terra que emanava leite e mel. Só que a terra a seguir era a terra chamada Bezeque. E Bezeque era uma terra totalmente pervertida. Para você ter uma ideia, Bezeque, ela estava ali próxima de Dotã, Samaria, para cima tinha Belém, Nazaré. Era uma terra muitíssimo boa. Porém, o seu rei, Adoni-Bezeque, era um espírito, queridos, do inferno na terra. Bezeque, para você ter uma ideia, significa dissensão, distração, uma divindade dos cananeus. Era uma terra muitíssimo reconhecida pela região, e ao mesmo tempo uma terra que trazia pavor sobre as pessoas, dissensão entre as pessoas, distrações entre as pessoas, a ponto que Adoni-Bezeque, o rei, quando ele se aproximava de um outro rei, ele distraía aquele rei, influenciava aquele rei com uma falsa amizade, distraía ele. Quando o rei menos percebia, ele já estava sem o seu polegar da mão, sem o seu polegar do pé, estava no chão, debaixo da mesa de Adoni-Bezeque, mendigando, lá dentro do seu palácio. E aqui está escrito, 70 homens viveram isso. Imagina comigo, queridos, 70 homens são 70 nações, ou 70 cidades, que foram influenciadas por Bezeque, por aquela terra maldita, foram influenciados, distraídos, foram enganados, a ponto de mendigarem à porta da casa daquele homem. Sabemos que no tempo antigo, um homem que não tinha o polegar da mão ou do pé, ele não era hábil para fazer qualquer coisa, não podia pegar uma espada, não conseguia andar, o seu fim era mendigar. E Adoni-Bezeque fazia isso. Essa era a realidade. 70 homens estavam debaixo da sua mesa. E pensando nisso, trazendo um ambiente que nós vivemos como igreja hoje, eu queria pensar algumas coisas com você. Nesses últimos dias ou meses, nasceram muitas crianças na nossa igreja. Cada criança que se apresenta aqui, Deus tem algo especial na vida delas. Irmãos, Deus não faz nada por acaso. Pensa num tempo que a cegonha está solta. É esse. Os casados precisam até vigiar, porque tá fácil o negócio. E eu profetizo, se houver mulher estéril no nosso meio, você será mãe de filhos. No ano que vem, você estará nos braços filhos da promessa do Senhor. Porque está assim. Mas cada filho que nasce sinaliza algumas coisas para nós. A Elis, a minha filha, sinalizou algumas coisas.
A Esther sinalizou outras, como nós falamos semana passada. O Natan, hoje pela manhã, foi apresentado, filho do Rodrigo, apresentando um novo tempo profético sobre essa casa. E outras crianças, que eu poderia aqui citar os nomes. Mas, quando Judá nasceu, filho do Silas e Raquel, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, dizendo que um novo tempo sobre essa casa está se iniciando. Um tempo onde a adoração, aonde o louvor e a intercessão será intensa, não no molde humano, mas nos moldes do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, e isso começou a acontecer. De repente o Senhor tem colocado pessoas de tempo integral aqui, o Senhor tem levantado outros músicos, outros adoradores no meio da congregação, que estão subindo para um novo tempo. E também o Senhor nos deu, todos os dias, 1 hora por dia, adoração e intercessão neste altar. Todos os dias das 8 às 9 nós estamos aqui queimando nesse altar, adorando o Senhor, intercedendo diante do Pai. Tudo porque Deus deseja que nós como igreja venhamos tomar posse da terra prometida. O Judá nos trouxe uma mensagem: não é tempo de pararmos de conquistar, não é tempo de pararmos de guerrear, não é tempo de pararmos de ir adiante naquilo que o Senhor nos prometeu. Não podemos fazer como Davi em tempos de guerra, ficar no palácio. Judá veio com uma mensagem: subam e possuam a terra. Meu querido, você precisa entender que nesses dias o Senhor quer que você, através da adoração, do louvor, da proclamação, você chegue na rua do teu bairro, na tua rua, bata o pé no chão e diga: Satanás, a partir de hoje, essa rua, esse quarteirão, esse bairro é do Senhor Jesus Cristo. O Senhor deseja que você entre na tua casa, ponha as mãos nos umbrais das portas e diga: essa casa é do Senhor dos Senhores. Que você ponha as mãos dos teus filhos naquilo que é teu por herança e diga: isso é meu, Senhor. O diabo não pode roubar. Aquele sonho que o Senhor colocou no meu coração há anos, que eu até desisti, eu vou subir e vou possuir esse sonho. Vou possuir isso que o Senhor me deu. Promessas que eu poderia falar de muitas, que você sabe no seu coração. Talvez você veio desacreditado de alguma delas, mas o Senhor está nos sinalizando: é tempo de subirmos e de nos apossarmos, de conquistarmos aquilo que é nosso por herança. Mas, infelizmente, assim como Judá, ele encontrou Bezeque, assim nós encontramos, queridos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Precisamos estar atentos, vigilantes em meio às conquistas. Porque parece que quando nós crescemos, chegamos a um número de pessoas, ou conquistamos algumas coisas, ou dentro da minha casa eu consegui casar, eu consegui o emprego que eu queria, eu consegui o número de filhos que eu queria, eu conquistei alguns bens, parece que eu paro de conquistar, eu paro de lutar, e aí às vezes eu caio em Bezeque sem perceber. E nessa noite eu quero, no nome de Jesus, pedir a você: não permita que Bezeque arranque do teu coração o temor e a vigilância em meio às guerras, em meio às batalhas. Bezeque nesses dias representa uma ação do diabo para roubar algumas coisas de nós. Por exemplo, o que Bezeque significa? Olha só: dissensões. Irmãos, precisamos estar atentos nesses dias. Nós estamos num mover, subindo para conquistar, mas Bezeque chega para tentar trazer essa dissensão entre irmãos, dissensão entre o presbitério, dissensão entre os líderes, dissensão entre o louvor, ou entre o ministério tal, ministério. Precisamos estar atentos. O dicionário define dissensão como falta de concordância,
Nesses dias como igreja nós precisamos entender, nós somos um corpo. Se o pastor Claudio Honor é afetado, eu sou afetado. Só que infelizmente o único exército que mata os seus próprios inimigos se chama igreja. Quer ver uma coisa? Se a pessoa falar para nós que vai sair daqui para ir para uma outra igreja, já condenamos a pessoa. Mas se a pessoa falar que vai sair da igreja e vai para o mundo, não tem problema. Não é tempo de ter discórdia em nosso meio. Não é tempo de amaldiçoarmos os nossos irmãos. Mas é tempo de nos unirmos em um só corpo e subirmos para aquilo que o Senhor tem. Porque se o meu pé sentir, o meu corpo vai sentir. Se a derrota do meu irmão afetar ele, vai afetar eu. Se o escândalo na vida do irmão vai afetar o corpo de Cristo. Só que às vezes nós não lutamos contra essa discórdia. Aí se levanta o irmão e diz: não, mas você viu lá o que o pastor fez? Nossa, verdade, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Aí tem aqueles almoços, aqueles jantares, aquelas reuniões de discordância. Não, mas não estamos falando mal, só estamos, fazendo algumas colocações. E aí começam as discórdias. Queridos, eu não estou querendo dizer que você precisa concordar com tudo. Mas uma coisa nós precisamos entender: eu faço parte de um corpo. Se a direção de Deus para o corpo é aquilo, mesmo que eu não concorde, eu vou entrar debaixo desse mover, até que eu entenda o que está acontecendo, e ser abençoado debaixo daquela palavra. Jesus fala algo para Pedro, e Pedro fala: Jesus, não vai. Jesus já dá logo em Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Você não quer concordar comigo? Você quer me tirar do propósito? Arreda-te. E aí Pedro então dá aquela chacoalhada: opa, não, vamos, mesmo que eu não concorde que o Senhor morra, mas vamos para o propósito. É isso que o Senhor espera de nós, queridos. Não, mas eu não concordo com aquele líder. Não, mas eu não concordo com aquele tipo de mensagem. Eu não concordo com aquele ministro. Irmãos, a igreja não é tua e nem minha, a igreja é dele. Ele põe quem ele quer, ele tira quem ele quer, ele faz do jeito que ele quer. Precisamos tirar isso do nosso meio de uma vez por todas. O Vitor disse pela manhã, e uma palavra preciosa: quando cair na internet, assista. Ele citou o exemplo dos 10 espias, que estavam com o quê? Com o coração afetado. Não houve concordância entre os 12. Só Josué e Caleb concordaram que a terra era boa, os outros 10 não concordaram. O que aconteceu? 2 milhões de pessoas morreram no deserto por causa de 10 homens que não concordaram com uma visão, não concordaram com aquilo que Deus estava falando e fazendo. Precisamos nesses dias orar ao Pai. Deus traga esse espírito de unidade. Irmãos, nós precisamos nos proteger. Eu já disse isso aqui: se você olhar nas ferramentas de guerra de Efésios 6, você não vai ver nenhuma armadura, nenhuma peça da armadura que protege as costas. Você vai ver o capacete, você vai ver o cinturão que segura a espada, a couraça, o escudo, a espada, tudo para frente. Porque o que Deus quer que eu faça? Que eu caminhe e avance. E a minha retaguarda vai ter um irmão atrás de mim que vai estar protegendo as minhas costas, vai estar protegendo a minha retaguarda. E atrás desse irmão vai ter outro irmão. Por isso que hoje eu peguei meu celular e mandei mensagem para um monte de irmão: ore por mim, ore por mim. Pessoas que são muito mais novas do que eu na fé, mas eu entendo que elas carregam algo, o quê? A concordância no corpo de Deus, no corpo de Cristo, e vai poder proteger a minha retaguarda. Precisamos disso nesses dias, sabe? Sairmos sem medo das batalhas, sabendo que vai ter alguém atrás de mim, concordando com uma visão. Qual a visão? Dele, a visão do Senhor para nós. Então diga para alguém que está perto de você: me aguente, nós vamos entrar junto na terra. Outra coisa que fala: distrações. Queridos,
Bezeque tenta trazer distrações no nosso meio. Distrações para adorar, distração para ouvir a palavra, distração no que diz respeito do discipulado, nas células, distrações do mover, distrações. E lembre-se que, Juízes, quando Gideão estava se levantando, Deus disse para ele: Gideão, separe dos guerreiros os homens que quando for beber água, soca a cabeça no rio e fica bebendo igual um cão. Separa. E coloque do lado aqueles que pegam a água com a mão e traz na boca. O que Deus estava querendo dizer? Quem se ajoelha e bebe água assim, está distraído. Pode vir inimigos e matá-lo, pode vir qualquer coisa e pegá-lo, porque ele está distraído nas suas necessidades, distraído nas suas porções diárias, e se esquecendo que tem um reino adiante dele. Mesmo que eu tenha necessidades, mesmo que eu padeça necessidades, eu preciso entender que eu estou inserido num corpo, e nesse corpo eu preciso estar atento para fazer o que Deus quer, mesmo quando eu estou com as minhas necessidades. Só que às vezes as necessidades têm nos distraído. Então, se eu estou enfermo, eu não vou na igreja porque eu estou enfermo. Se eu estou ferido com alguém, então eu não vou na igreja porque eu estou ferido. Se eu estou passando por luta financeira, eu não vou lá, não vou dizimar porque eu estou com luta financeira. Queridos, isso são distrações de Bezeque, para tentar roubar o seu polegar da mão e o seu polegar do pé, para que você não chegue na terra prometida. Por isso que o Senhor falou: pegue aqueles que vão pegar água com a mão e vão lamber na boca. A minha necessidade eu tenho, não sou de ferro, eu tenho necessidades, mas a minha necessidade vai me acompanhando no reino. Eu vou bebendo água e vou olhando, eu vou bebendo água e vou olhando. Por isso, nesses dias, lance fora as distrações. Sabe, nós como pais, como maridos, o que tem nos distraído dentro do nosso lar? Roubando o nosso papel de sacerdote. Você mulher, você mãe, o que tem te distraído a ponto de roubar a sabedoria de Deus para a tua vida no teu lar? Quantos estão comigo, amém ou não? O que tem me distraído como um profeta? O que tem me distraído como um adorador? Como um guerreiro da libertação? Como um ministro na Libras? O que tem me distraído nesse tempo? É tempo de enxotar essas coisas. E depois, a Bíblia diz que Adoni-Bezeque, além de distrair as pessoas, de vir com uma falsa amizade, queridos, cuidado com a falsa amizade. Sabe aquela amizade que tenta só te roubar da presença? Sabe aquela pessoa que está querendo te namorar, mas na verdade só quer te tirar da presença de Deus, jovem? Cuidado. Sabe aquela proposta no serviço, que aparentemente parece uma boa proposta de amizade, de um novo ambiente? Cuidado. Adoni-Bezeque fazia isso. Proposta de outros lugares, não vem para cá porque aqui é assim. Cuidado com as falsas amizades. Lembra do profeta novo e do profeta velho? Deus disse para o profeta novo: não vá por esse caminho. O profeta velho chega e fala para o profeta novo: que isso? Pode ir, eu conheço, pode ir lá, não tem problema nenhum. O profeta novo, distraído, iludido com aquela amizade, vai. Quando chega no meio do caminho, o que acontece? O leão devora o profeta novo, porque ele foi distraído, enganado por uma palavra errada, na hora errada, envolvida com invejas, envolvida com muitos sentimentos. Precisamos tomar cuidado, queridos, porque senão nós podemos cair no quê? Perder os polegares. A discordância, as distrações, a falsa amizade rouba o nosso polegar. O que polegar da mão representa? Olha só, polegar da mão representa digitais. Tem pessoas que estão perdendo a sua digital do reino. Já não, uma das coisas que os reis faziam naquela época, que não tinha canetas,
Eu estava estudando sobre isso, muito interessante. Eles usavam o polegar para selar decretos. Quando não havia o selo, a digital dele era o decreto. A ponto que até hoje, aqueles que não sabem escrever, sim ou não? A forma dele deixar, a concordância dele é a digital. O diabo tem roubado de muitos crentes a digital dele. Pense comigo, pode nascer gêmeos, cada um vai ter a sua digital. O cabelo parece o mesmo, o olho o mesmo, a feição a mesma, mas a digital, cada um tem a sua. De bilhões e bilhões de pessoas, nunca se repetiu a digital, porque é única, é exclusiva, é tua. E o que o diabo tem tentado fazer nesses dias é o quê? Arrancar a sua exclusividade. Arrancar aquilo que Deus imprimiu em você. Como adorador, como guerreiro, como sacerdote, como marido, como esposa, como filho. Ele tem tentado roubar. O que mais? Identidade. Está aqui, se eu não souber assinar, eu vou lá e carimbo, eles vão saber que essas risquinhas é o Mateus Rodrigues. Quantos crentes têm perdido a sua identidade, irmãos? Quem você é? Perdeu, não sabe. Já viu aquele filme Os 300? Os espartanos chegam com 300 homens diante do exército de Pérsia, um exército enorme, milhares de pessoas, e o rapaz fica na orelha eu esqueço o nome daquele cara, do general dos 300, e fala para ele: rapaz, não vai para a guerra, vocês estão em pouco, vocês estão em 300 só. E ele olha, fica analisando o exército do cara, e ele começa a perguntar o seguinte para o exército da Pérsia: quem é você? Eu sou um ferreiro. E você? Eu sou um exemplo, eu sou um pedreiro. E você? Eu sou um artesão. Aí ele olha para trás e diz: espartanos, quem vocês são? Aí eles dão aquele grito: Aú, Aú, dizendo o seguinte: nós somos guerreiros, nascemos para a guerra. Aí ele olha para o exército e fala o seguinte: eu acho que eu tenho mais guerreiro do que você. Porque naqueles homens estava impresso uma identidade: eu nasci para guerrear, eu nasci para vencer, eu nasci para conquistar aquilo que é meu por herança. E quantas pessoas têm perdido isso, queridos? Eu acredito que Deus quer ressuscitar dentro de você esse espírito profético de possuir o que é teu por herança. Você tem uma identidade. O inferno treme quando olha para você, porque ele sabe quem você é. Você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando o inferno olha para você, ele sabe que está impresso em você: Filho de Deus, Filha de Deus, Filho de Deus, Filha de Deus. É isso que ele olha. Só que, quando nós damos um passo para trás, o diabo dá um passo para frente. Por isso que eu fiz questão de orar nessa noite: Deus, nós amarramos o valente, porque nós temos essa autoridade, queridos. Está na nossa identidade isso: pisareis em serpentes e escorpiões e nada me fará danos. Eu preciso ter isso. O polegar é algo tão sério que, olha só, Isaac Newton teria dito: na ausência de qualquer outra prova, o polegar era o suficiente para convencê-lo da existência de Deus. Se você não conseguir explicar Deus de algum modo, mostre o seu dedo para alguém que ele vai entender que Deus existe. Não é o joinha não do WhatsApp, é as suas digitais, dizendo: de milhões de pessoas, isso aqui Deus fez com capricho, desenhou em mim. Só que alguns têm perdido. O que mais que o dedo faz? O dedo, o polegar, é ele que sustenta qualquer objeto que eu pego. Eu não conseguiria pegar esse copo sem o polegar. O polegar, ele é uma pinça, ele é o único opositor dos dedos. Os outros estão de lado a lado, ele consegue ficar de frente, porque ajuda os outros a segurar algo. Por que tem pessoas que não conseguem segurar o casamento? Perderam o polegar. Por que pessoas não conseguem segurar os filhos? Perdeu o polegar. Por que tem pessoas que não conseguem segurar as suas finanças? Já perdeu o polegar.
Não adianta fazer campanha atrás de campanha. O que precisamos é: Deus, devolve para a minha vida a firmeza, a convicção, a garra de segurar aquilo que é meu. Por que se cortava o polegar? Para não segurar a espada. Eu não consigo manejar uma espada sem o polegar. E o diabo tem arrancado muito polegar aí para que o crente não consiga guerrear. Eu preciso dos meus dedos. O dedo me ajuda a segurar uma caneta para escrever uma nova história na minha vida. Por que tem pessoas que não estão conseguindo mais escrever nada na sua vida? Perdeu o polegar. Tenta escrever com esses 2 dedos para você ver o que dá. Mas quando eu tenho o polegar, eu consigo escrever algo novo na minha vida. O que mais? Me traz sustento. Quando o homem perdia o polegar, ele não podia mais trabalhar, ele tinha que mendigar. Meu irmão, você não nasceu para ser mendigo. Você não nasceu para ficar mendigando pão. Você nasceu, sabe para quê? Salmos 23, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Você vai trabalhar com o Senhor e o Senhor vai te prover em todas as suas necessidades. O que mais que ele fazia? Tirava o polegar dos pés, o dedão dos pés. Você já parou para pensar para que serve o dedão? Não é só para você chutar a quina da porta de noite, correndo para ir para o banheiro. Ou para aqueles que já jogaram bola descalço, perdeu o tampão do dedo, né, Alexandre? Aí quando ele jogava a bola mancando, mas não parava. Sabia que o dedão é o que dá equilíbrio no seu corpo? Tira o seu dedão, você vai parecer aqueles bonecos de... Como que é? Como? Olinda, né? Vai ficar assim, ó. O dedão é que traz equilíbrio para nós, queridos. E por que tem tantas pessoas desequilibradas no reino de Deus? Porque o diabo já arrancou o dedão faz tempo. Briga com todo mundo, grita com todo mundo, não aceita as coisas. Não, porque é do meu jeito, bate pé, faz biquinho, já está desequilibrado. Deus quer trazer um equilíbrio no teu coração, para que você consiga caminhar firme no meio das situações. Eu disse aqui, quarta-feira retrasada, que uma das conquistas de Josué, um dos segredos de Josué para conquistar foi: Josué, diga para o sacerdote parar firme no meio do Jordão, até que todo o povo passe. E interessante que o povo passou com o pé enxutos, mas a Bíblia diz que o sacerdote molhou o pé. Quem aqui é sacerdote, rei, nação santa? Levanta a mão. Você está esperando a tua família se converter, você está esperando um serviço novo, você está esperando algo novo do Senhor, molhe o pé e fique firme na tua postura como cristão. Mesmo que eu sofra o dano e molhe os pés em algumas coisas, eu vou sofrer, vou segurar, mas um povo vai passar nesse corredor, uma nação vai passar por aqui, os meus filhos vão viver coisas que eu não vivi, futuros discípulos vão viver coisas que eu não vivi, mas eu vou sofrer o dano, vou segurar a arca firmes, com o meu polegar, com o meu dedão dos meus pés firmados na terra, para que uma geração passe. Só que ainda há, queridos, pessoas desequilibradas. Ei, o Senhor está te trazendo nessa noite para uma palavra de conserto. Ser equilibrado. Equilibre, traga um equilíbrio na tua família. No momento da rusga, da dificuldade, da briga entre marido e mulher, seja você o equilibrado. Seja você a pessoa que vai ficar quieta, mesmo estando certo, fique quieto, para que a briga pare, e depois de uma forma equilibrada você sente e converse com ele. Seja equilibrado como um cristão lá fora, seja equilibrado nesse momento de política, seja equilibrado, é o que o Senhor nos pede. Pé também fala do quê? Sem polegar, sem o dedão do pé, a pessoa não conseguia andar numa longa distância. Ele ia bambeando o máximo, um exemplo, daqui na mesa para mendigar debaixo da mesa.
mas andar uma longa distância ele não conseguia. Por que que tantas pessoas estão parando no caminho, irmãos? Por que que o número de evangélicos desviados está aumentando no Brasil? Por quê? Falta o dedão, falta o equilíbrio. Olha só que interessante, Deus fala algo para Elias. Elias fala para Acabe, aparelha teu carro e corre, porque está vindo chuva, cara. A Bíblia diz que a mão do Senhor pegou Elias. Acabe saiu de carro, Elias foi de a pé, mas Elias chegou primeiro que Acabe. Por quê? A mão do Senhor estava o conduzindo. A Bíblia diz que Ele nos dará pés como os das corças, rosto de leão e pé de corça, para a gente correr, queridos. Tem muita terra para nós conquistarmos, sim ou não? Existe um bebedouro para nós conquistarmos, sim ou não? Deus precisa da tua agilidade. Você que parou no ministério, eu quero liberar uma palavra profética na sua vida. Deus quer te devolver a agilidade para você voltar a exercer aquilo que Ele te deu, como ministro nessa casa, como um músico, como um adorador nessa casa, como um guerreiro. Correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar. Mas quantas pessoas pararam? E a mutilação física dos dedos fazia com que a pessoa mendigasse. Queridos, não podemos mais mendigar. No nome de Jesus, não é isso que Deus quer para nós. O Senhor tem muita coisa para fazer ainda. Por isso que Ele te escolheu para esse tempo. Ao invés de você falar, mas por que que estamos passando por isso? Mas por que que eu fui viver essa situação? Ao invés de falar isso, fale o seguinte: problema. Você será problema até eu chegar em você. A partir do momento que eu chegar, eu vou resolver você. Você nasceu como um facilitador, querido, para resolver essa situação, com a graça do Todo-Poderoso sobre nós. Então, com os seus dedos das mãos completos e dos pés completos, quando vier a discórdia, você vai saber resolver, porque você é uma pessoa equilibrada. Quando vier a dissensão, quando vier as distrações, você vai saber resolver. Amém ou não? E para encerrar, portanto, é preciso estar atentos. Essa noite, essa mensagem pode ser uma segunda dose de uma vacina para alguns que já estão vivendo, mas precisam de uma segunda dose. Mas para outros que estão doentes com essa palavra, precisam da primeira dose, para ter um up na vida e conseguir conquistar o que o Senhor deu. Primeira coisa que precisamos entender, o que o apóstolo Pedro disse: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao teu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Queridos, o diabo é real. Os demônios são reais. Eles estão ao nosso derredor. O que é ao nosso derredor? Ao nosso redor existe esse muro. Está ao nosso redor. Ao nosso derredor é além desse muro. Ou seja, ao nosso redor existem anjos. Anjos pequenininhos, com um pé no mar e um pé na terra. Sabe? Anjos violentos, queridos. Se você for ver Miguel, depois estude. Anjos que, se Deus falar, eles numa noite eles fazem um strike no arraial do inimigo. Uma noite, mata 32 mil, ele faz isso. Só que ao derredor estão os demônios, que são anjos caídos, que têm os seus poderes, porém limitados. Os demônios só têm poder sobre nós quando nós damos legalidade a eles. Entendem? O Satanás, os demônios só podem tocar na minha família se eu der legalidades a eles. Por isso, nesses dias, expulse esses demônios do seu redor. Como? Se santificando, confessando pecados, sabe? Proteja, levante um muro de proteção ao seu redor, para que esses inimigos fiquem ao derredor. Mas com uma consciência, eles são reais. Precisamos ter isso. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo jaz do maligno. O mundo é do maligno.
Por isso que não podemos viver no mundo, irmãos. Não podemos viver o padrão do mundo. Não podemos viver o padrão desse século. Porque esse século já é do Satanás. Esse presente século já foi entregue a ele, só coisas ruins. Precisamos ter um batismo de sobriedade, um batismo de inteligência, de que até aqui demônios podem ir. Não quero pôr medo em ninguém, pelo contrário, eu só quero dizer, vamos estar atentos. Existe uma terra para a gente possuir, amém ou não? Existe uma Canaã para nós entrarmos. Eu preciso pôr esses inimigos para correr. Olha só, 2 Coríntios 2:1, porque não ignoramos os seus ardis. Paulo estava dizendo, não ignore os ardis de Satanás. O que é ardis? Estratégias. São estratégias através de estratégias, atrás de estratégias dele contra nós. Por isso que quando você for orar, ore assim: Deus, quebre a comunicação do império das trevas, estrague as estratégias do diabo contra a minha vida, porque o diabo não é onisciente, onipresente, onipotente. Olha só, não sou da libertação, quem é o pastor Wilson pode falar melhor do que eu, mas uma coisa que precisamos entender: o diabo não é onisciente, ele não sabe de tudo. O diabo não é onipresente. Sabe onde o diabo está agora? Aprisionado lá no inferno, na sua cadeirinha, no seu banquinho, porque ele não tem trono, e ele não é onipotente, ele não tem poder. O que o diabo faz então para agir? Presta atenção. Se o diabo quer agir contra o pastor Claudionor, ele vai falar com um principado que rege o Brasil. Esse principado fala com o principado do estado de São Paulo, que fala com o principado da cidade de Bebedouro, que fala com a potestade, que fala com os dominadores desse mundo tenebroso, que são as ralezadas, Zé Pilintra, Preto Velho, Chucaveira, esses demôniozinhos, para então tentar chegar na vida do pastor Claudionor. Mas se o pastor Claudionor se pôr de pé na casa dele e dizer: Deus, nesse momento eu declaro a comunicação do império das trevas sendo frustrada agora, sabe o que acontece? O principado já fica confuso, o diabo mais ainda. O que está acontecendo? Cadê Claudionor? As ralezadas dos demônios da terra ficam procurando ele, cadê? E de repente passa Claudionor em meio a 4, 5 milhões de anjos andando do lado dele. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Praga alguma chegará à minha tenda. Mas eu preciso entender isso. Deus, dê nome, irmãos, dê nomes. Deus, eu não aceito nenhum demônio indo na escola da minha filha e influenciando a mente dela. Eu não aceito. Eu não aceito os demônios ficar oprimindo a minha esposa. Eu não aceito. Eu não aceito demônios oprimindo as ovelhas dessa igreja. Precisamos ser objetivos, irmãos. Precisamos arrancar do poder do diabo aquilo que é nosso. E como eu disse, ele tem um império, ele não tem um reino. Ele tem um império. Reino só tem um: o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Por isso nessa noite, acorde. A luta na tua empresa não é a luta com o teu patrão. Olha só o que a Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado. A minha luta não é com o pastor, minha luta não é com quem saiu, com quem ficou. A minha luta não é com o presidente, não é com o PT, com o PSDB. Minha luta não é, a minha luta é contra demônios, que nessa noite cai diante dos nossos pés. Preciso ter esse entendimento. E para encerrar de verdade agora, Efésios 6, Deus deixou uma ferramenta tão preciosa para nós, irmãos. O que eu preciso fazer para me guardar, para conquistar? Olha só, primeiro, use o capacete da salvação. Está escrito lá em Efésios 6,14, existe um capacete. Põe a mão na tua cabeça, fala assim: Jesus, põe teu capacete aqui agora. Sabe para que serve o capacete, queridos? Para proteger a tua mente, os teus pensamentos, para proteger aquilo que você pensa o dia inteiro. Quando vier aquela seta, sabe?
Ó, teu casamento não vai dar certo. Jesus, põe teu capacete, vai dar certo sim. E ó, esse Brasil não vai para frente. Vai sim, Senhor, põe teu capacete. O que mais? Couraça da justiça, protegendo o nosso peito. Seja justo. Seja justo nas suas ações, seja justo no seu trabalho, seja justo na sua vida financeira, seja justo no seu casamento, e você vai proteger o seu peito, a sua vida, que é o coração. Pessoas estão morrendo porque estão sendo injustas. Peça nessa noite: Deus, traga justiça sobre mim. Algo que eu estava falando esses dias aqui também na sede foi: Deus é justo, amém ou não? Se eu semeio amor, eu vou colher. Se eu semear financeiramente, eu vou colher. Só que Deus é tão justo, que quando eu semeio financeiramente, não só na minha vida financeira eu vou colher em todas as áreas. Se eu semeio uma boa saúde, eu não vou colher só uma boa saúde, eu vou colher em todas as áreas, porque Deus é amor. Só que o diabo, ele é injusto. Por exemplo, eu sou infiel no dízimo. O certo não seria o diabo entrar e roubar meus dízimos? Sim ou não? A nível de justiça, se eu não fui fiel no dízimo, o diabo tem legalidade para entrar e tocar na minha. Só que ele é tão injusto, que além de roubar as minhas finanças, ele entra como um devorador. Rouba saúde, rouba casamento, rouba harmonia no lar. Vai roubando, irmãos, o diabo é sujo. Acorda, igreja. Não podemos brincar de ser crente, existe um adversário. Por que Deus lá em Joel disse o seguinte: olha, eu vou enviar na terra 4 gafanhotos, migrador, cortador, destruidor e devorador. Depois no capítulo seguinte ele diz: mas eu vou repreender, Deus dizendo, eu vou repreender o cortador, migrador e destruidor. Cadê o devorador? Ele fala que vai liberar 4 demônios: migrador, destruidor, cortador e devorador. Mas na hora de repreender, vai repreender 3. Mas aí lá em Malaquias 3:10 ele diz: mas aquele que for fiel no dízimo, que trazer o dízimo à casa do tesouro, eu vou repreender o devorador. Aí já não depende dele, depende de você. Ele está repreendendo algumas ações, mas de repente ele para, porque depende de você e de mim. Então eu preciso ser justo. Eu preciso ser justo como pastor. Eu preciso ser justo como um ser social. E eu preciso ser, querido. Por que o Brasil está indo de mal a pior, mas vai se levantar em nome de Jesus? Porque só tem injustiça lá. Será que não chegou a hora de nós, um povo santificado, clamarmos em justiça? Deus sare a nação brasileira. E por amor ao seu povo, Ele vem e sara a nação. O que mais? Calce os seus pés com as sandálias do Evangelho. Proteja-se com o Evangelho da paz, querido. O seu andar seja o andar da Bíblia. Quem trouxe a Bíblia assim? Levante ela. Você precisa andar de acordo com a Bíblia, não de acordo com o Bonner, não de acordo com a Veja, não de acordo com os jornais. Você precisa andar de acordo com a Bíblia, a palavra. Tomando sobretudo o escudo da fé. Meu Deus, precisamos da fé santíssima do Senhor. A fé que vai rebater os dardos. Pode vir, mas vai sendo rebatidos. E a espada do Espírito. A espada do Espírito é aquela que fere as situações que se levantam diante de mim. A espada do Espírito é a palavra do Senhor. Então, se o diabo vem com uma palavra, eu vou contra ele com outra palavra. Se o diabo vem como um gigante, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Esses dias eu fiz algo aqui profético com os jovens, alguns. A gente imprimiu um versículo da Bíblia e vamos pregar no lugar que a gente mais vê em casa. Para quê? Para todo dia eu ler aquele versículo. E aí, se o diabo vier por um caminho dizendo algo, eu vou contra ele por 7, dizendo: não é assim, não é assim, a palavra diz assim, a palavra diz assim. Só a palavra pode nos pôr de pé.
Amém, queridos? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Diga para o crente que está do seu lado: vigia. Olhe para outro e diga: vigia. Queridos, há muita coisa para a gente conquistar. Tem muita coisa. E o Senhor quer que você participe disso. Por isso, entre debaixo dessa palavra. Judá subirá. Ao final desse culto, você pode estender suas mãos para o Senhor e dizer: eu vou subir, Senhor. Essa terra é minha. Esse lugar é meu. Fique de pé comigo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, príncipe das trevas, contra as hostes celestiais da maldade nos lugares celestiais. Se porventura estivermos em um vale de ossos secos, que a vida do Senhor levante um exército nessa noite. Que a vida do Senhor levante um exército de homens que não estão distraídos, mulheres que não estão distraídas. Estejam atentos. Depois que Jesus, ele responde com classe para o diabo, equilibrado. Jesus foi equilibrado diante do diabo, sim ou não? Estava com fome, não transformou pedra em pão, equilibrado. Não fez igual Esaú, trocou o prato dele a primogenitura dele por um prato de lentilha. Jesus foi equilibrado. Ô Satanás, nem só de pão viverás um homem. E o diabo usou a Bíblia para tentar seduzir Jesus. Mas Jesus então ali por 3 vezes rebate o diabo. Sabe o que a Bíblia diz? E é o que eu profetizo na tua vida hoje, sobre esta casa hoje, sobre as nossas vidas hoje. Mateus 4,11 diz: fim da prova. O diabo fugiu, e no lugar dele vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Eu quero profetizar: fim da prova, o diabo fugiu, e no lugar dele vieram anjos. Anjos que cercaram a ceifa e cuidaram dela. Fim da prova, meu irmão. Só que depende de você. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Só vai acabar a guerra o dia que a trombeta tocar e nós olharmos para cima, e aquele que tem pés como um latão reluzente, olhos como chama de fogo, aquele que tem uma espada nua nas suas mãos, que vai descer num cavalo branco, que nas suas coxas está escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Esse dia vai acabar, meu irmão, e nós vamos ver o dragão caindo, e sendo aprisionado por tudo. Gênesis 3 diz de uma serpente, Apocalipse diz de um dragão. Isso não te diz nada? Serpente para um dragão, isso não te ensina nada? Queridos, o diabo ele vai crescendo, de acordo com a humanidade vai dando legalidade a ele. De uma serpentinha ele sai num dragão. Mas nessa noite nós como igreja, no nome do Senhor dos Senhores, colocamos limite na ação do diabo. Colocamos um ponto final na ação do inimigo. Por isso eu quero convidar você. Talvez não é nem para sair do teu lugar e vir à frente, mas é para tomar uma postura aí onde você está. O céu vê você como um guerreiro. Os anjos do Senhor vê você como um guerreiro. Só que talvez você está assim hoje, ó,
desequilibrado, tateando, segurando, talvez como o cego Bartimeu à beira do caminho, peça o seu dedão de volta para Jesus. Talvez você perdeu a espada, pegue ela de novo. Se Deus fez de ossos levantar um exército, eu quero profetizar nessa noite: se houver alguém sem o polegar ou sem o dedão do pé, o mesmo Deus de Ezequiel vai soprar sobre essa igreja, e os dedos vão voltar às nossas mãos, dedos vão voltar aos nossos pés. E você que tinha trabalho para conquistar, dificuldade para conquistar, eu profetizo que vai ser rápido o processo. Eu profetizo que os 12.000 membros vai ser rápido o processo, que as células dessa cidade vai ser rápida, que o louvor vai ser rápido às 24 horas de adoração, que a torre de adoração no centro de missões vai ser construída rápida, que a escola de missões vai ser construída rápida, porque Elias se posicionaram e vão correr diante de Acabe. Queridos, eu vejo famílias inteiras entrando por aquela porta, famílias inteiras, filhos que estão na droga, vindo para a casa do Senhor. Por isso, fecha teus olhos e comece a orar, meu irmão. Comece a profetizar nessa noite. Deixa o Espírito tomar conta do teu coração nessa noite. Nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, sim, meu Deus, nunca pare de lutar. levanta os teus exércitos, meu Pai. Nunca pare de lutar. Carros de Israel e seus cavaleiros, levanta o teu exército, meu Pai. Espírito de morte, nós te enxotamos no nosso meio. Discórdia, distração, nós te expulsamos. Desordem, nós te expulsamos. Espírito da imoralidade, nós te expulsamos. Espírito do engano, da traição, do ressentimento, da falta de perdão, nós te expulsamos agora. Da miséria, nós te expulsamos. Sem demora, o estádio descansa, pura recompensa vem. Sem demora. É nosso, Senhor. Essa espada é nossa. Esse novo tempo é nosso. Por isso nós profetizamos, Jesus, que Adoni-Bezeque cai nessa noite. O que ele veio contra nós por um caminho, por 7 ele fugirá. Sim, nós declaramos isso nessa noite. Se ele veio com mentira, fuja com a mentira. Que ele veio com a bagunça, saia com a sua bagunça. Se ele veio com frustrações, some com a frustração. Nós não aceitamos no nosso redor. Nós declaramos os anjos aqui em volta, Senhor. Nós declaramos anjos, miríades e miríades de anjos. Se possível, Deus, abra os nossos olhos. Como Eliseu orou, maior são os que estão conosco do que os que estão lá fora, Pai. Em lugar de vergonha, dupla honra teremos. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, ninguém impedirá.
somos uma família bendita do Senhor. A chave está em nossas mãos, Pai. Por isso ressuscita o teu exército, ressuscita ministros, ressuscita adoradores, ressuscita nessa noite, Pai. Semana passada foi liberada uma palavra para que a morte sumisse do nosso meio. E nessa noite nós dizemos: nós subiremos sim, e tomaremos posse do que é nosso. Se houver alguém enfermo nessa noite, que seja curado, Jesus. Se houver causa na justiça presa, eu declaro liberada nessa noite. Sentenças de mortes, eu declaro vida nessa noite. Trabalhos de macumbaria, feitiçaria, ocultismo, eu declaro em nome de Jesus, como está escrito, Senhor, que o Senhor daria ordem aos teus anjos em nosso favor. Pai, envia os teus anjos nas encruzilhadas, envia os teus anjos no cemitério, envia os teus anjos nas matas, para desfazer toda a obra do mal. Se porventura, Senhor, algum nome de um membro desta casa está, Senhor, na boca de um sapo costurado, se foi colocado dentro da sepultura, se foi colocado num despacho, Senhor, nós damos uma ordem como presbitério, debaixo do anjo desta igreja, e dizemos aos teus anjos: Pai, arranque, tire tudo que é nosso das mãos dos nossos inimigos. Em nome de Jesus, vem para fora. Vem para fora agora. Nós declaramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é nosso por herança. Sim, essa enfermidade sai agora em nome de Jesus. Que essa enfermidade seja destruída agora em nome de Jesus. Espírito do Deus vivo, sopra sobre nós agora. Nós rodeamos essa casa nessa noite, meu Pai. Declaramos a cura do Senhor. Jericó cai nessa noite. Em nome de Jesus, profetiza, guerreiro. Profetiza, guerreira. Esta é a tua noite. Profetiza em nome do Senhor. Nós te destruímos, gigante. Cai nessa noite, Golias. Solta a missão dessa igreja, Satanás. Nós te vamos dar loura nessa noite. Que o Espírito da profecia venha sobre nós. Se houver alguém no nosso meio, Senhor, como o espírito de morte, nós mandamos embora agora em nome de Jesus. Que o escape e nem a morte venha. Sim, Senhor. Sopra o teu vento, sopra o teu vento, sopra o teu vento, sopra o teu vento. O vento de louvor, de adoração, o vento de intercessão. Sopra, Jesus. Só a bateria e o teclado. Só a bateria e o teclado. Os tambores. Os tambores de Israel. Sim, Senhor, nós cremos no poder da guerra. Que Golias caia nessa noite, meu Deus. Sim, Pai. Xaragaçuia na lagaçá. Sem demora, o escape e o descanso, pura recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso. Ora, igreja, deixa o Senhor ouvir a tua voz. Fecha os corredores, dê as mãos, fecha os corredores.
Nós somos um exército. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Levanta a tua voz, levante. Vai, levante a tua voz. Vai, é hoje. É hoje que vamos ouvir ruídos de abundante chuva. É hoje. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre o teu casamento. Profetiza, 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 profetiza nessa noite. Não se distraia por nada. É hoje que Satanás cai no nome de Jesus. Se houver demônios escondidos, que venham para fora agora em nome de Jesus. Se porventura entrou no nosso meio algum espião de Satanás, nós condenamos em nome de Jesus. Levanta o teu exército, Pai. Levanta os Mefibosete nessa noite, meu Deus. Descanso, cura, recompensa vem. Sem demora. Descanso, cura, recompensa vem. Sem demora. O escapinho, descanso, cura, recompensa vem. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido, nós concordamos, Senhor, com essas palavras, Senhor. Com essa oração, meu Pai, com essa palavra que foi ministrada, meu Pai. E declaramos, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, se houver alguma coisa, Senhor, que não provém do Senhor agora, meu Pai, aonde estiver agora, que venha para fora agora. Que venha para fora agora. Nós repreendemos toda a ação do diabo, toda a arquitetação satânica, em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos agora, nós ordenamos agora, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, aonde você estiver, demônio, não adianta. Já foi declarado, já foi decretado. Senhor, toca agora nos quatro cantos, meu Pai. Nos quatro cantos, meu Pai, dessa cidade, Senhor. Venha. 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 Vem com mão forte. Em nome de Jesus. Receba. Receba a unção do Senhor nesse momento. Vem. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos. Ele cavalga num cavalo branco por desta nação. E ele chama você. Venha cavalgar comigo. Sim. E nós E ele te convida essa noite. Vem com ele. Iremos. Senhor, restitui tudo aquilo que foi perdido, meu Pai. Tudo aquilo que foi tomado. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. Nada pode impedir você, meu irmão. Nada pode impedir você essa noite. Seja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. E ele deseja que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Jesus está tocando, ó. Jesus está tocando. Eu irei
contigo, Jesus está tocando. eu irei Jesus está tocando. contigo, Senhor. Jesus está tocando. Eu irei contigo pelas nações, Jesus está tocando. eu irei Aonde houver obra maligna, nós ordenamos. contigo, Senhor. Seja desfeito. Eu irei contigo. Ei! E esse fogo em seus olhos Sim. é a paixão por sua noiva. Seu coração tem mais deseja que esteja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos Deixa ele te é a tocar. paixão por Deixa ele sua te tocar. noiva. Deixa ele te tocar. Deixa ele te tocar. Deixa ele te tocar. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Só um minuto, só um minuto. Amém? Hoje eu estava conversando com uma pessoa, um irmão. Presta atenção em mim aqui. E ele estava dizendo algo. Ele disse que no cemitério, presta atenção, estamos falando de guerra espiritual. No cemitério, pessoas utilizam daquele lugar. Pessoas têm autorização para entrar naquele lugar, para fazer obras ali naquele lugar, um lugar de morte, obras malignas. Fazer ali um levantar de situações em meio a famílias, para destruir famílias, igual foi falado nessa noite sobre dissensão, distração, desentendimento, confusão, morte. Constantemente, presta, olha para mim, constantemente, naquele lugar é levantado altares a demônios, para tentar matar pessoas, para tentar destruir pessoas. E na sua vida está a presença de Deus, amém? Olha para mim, na sua vida está a presença de Deus, na sua vida está o poder de Deus, na sua vida está a vida de Deus, está a vida. E eu queria pedir algo, antes de nós terminarmos, pedir algo para você. Você vai começar com esse poder que está em você, você vai começar a liberar a vida, a vida em toda situação de morte, a toda situação que você conhece na vida de alguém, ou talvez dentro da sua própria casa, toda situação de morte, você vai começar a liberar a vida, você vai liberar a vida nesta cidade, você vai cancelar, nós vamos cancelar como igreja, toda obra de morte, que é levantada naquele lugar, para destruir. A poder, a autoridade está em você, amém, queridos? A autoridade está em nós como igreja, nesta cidade, em nome de Jesus. E eu gostaria que você levantasse a sua voz agora, levantasse a sua voz, estendesse as suas mãos, e começasse agora a declarar profeticamente, não só declarar, mas crer naquilo que você está declarando, toda ação maligna, todo espírito de morte, que tem se levantado contra a sua família, que tem se levantado contra a nossa cidade, em nome de Jesus, nós enxotamos como igreja, nós enxotamos como exército do Deus vivo nesse lugar, nós enxotamos todo mal nós enxotamos, nós mandamos embora, nós destruímos
nós desfazemos como igreja, no nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus, desfazemos todo mal de destruição, todo mal de destruição, todo mal de falência, falência em relacionamentos, falência no trabalho, falência, nós enxotamos todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, liberamos a vida, vida, vida de Deus, vida, vida, vida nas famílias, vida, vida no trabalho, vida na vida espiritual, em nome de Jesus, vida nos relacionamentos, vida, nós liberamos e declaramos nesta cidade, neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Senhor, nós profetizamos ainda nessa noite como igreja, assim como o Senhor um dia fez uma aliança com Abraão, Senhor, e ali naquele altar de sacrifício, Senhor, os animais não poderiam ser roubados, porque o Senhor passaria em uma aliança e confirmaria um pacto em Abraão. Deus, e as aves de rapinas tentavam descer e roubar o sacrifício. Como o pastor Claudio Honor orou, nós declaramos, Pai, aves de rapina some do nosso meio. O sacrifício foi colocado, a aliança está firmada, e nós declaramos a dupla honra voltando, Pai. O que foi roubado voltando à nossa casa. Volte a esse ministério tudo que foi roubado, desde a estrutura física, a emocional, financeira, espiritual, nós chamamos de volta e declaramos força sobre esse exército, polegar crescendo, firmeza crescendo, Senhor. Nós declaramos força, força de volta. Um de nós perseguirá 10.000, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.